Eu estou aqui com José Ricardo Bandeira, especialista em segurança pública. Bandeira, uma honra. Obrigado por ter voltado aqui ao online. 60 policiais mortos, Bandeira. Esse número é assustador, né? É assustador. Se a gente for somar agentes de segurança, são 73, né? Já morreram do Exército, já morreram da Guarda Municipal. Então, agentes de segurança, no geral, são 73 agentes de segurança mortos até agora. Então, a gente está caminhando, provavelmente, para igualar ou superar o recorde do ano passado de morte de policiais. No ano passado foram quantos? 162, 163 Caramba. policiais mortos, né? Que é um absurdo, né? Um absurdo. É o resultado da falta de gestão e de planejamento da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, que faz com que a gente tenha a polícia que mais mata e a polícia que mais morre no mundo. Essas mortes, tem um motivo maior delas acontecerem? É mais desejo de morte mesmo dos bandidos? Ou é a associação de um assalto e a descoberta por parte do bandido sabendo que o rapaz é policial? Ou existe uma caça aos policiais no Rio de Janeiro? É uma conjunção de fatores, né? Não existe uma caça declarada aos policiais. Mas, obviamente, quando o criminoso encontra com um policial e ele descobre que ele é policial, ele vai exterminar o inimigo. Ele trata o policial como inimigo, é lógico, né? Nessa relação entre bem e mal, quando ele encontra com um policial, ele vai fazer questão de exterminar o policial, até porque isso conta na moral dele junto ao mundo do crime, né? Para ele matou um policial, ele é um cara de mais destaque no mundo do crime. Mas é uma conjunção de fatores, é falta de planejamento, é falta de condições dignas ao policial, porque a gente tem que analisar que esses policiais, eles são pessoas do povo também, eles ganham mal, o policial ganha mal, o policial mora em locais de risco, ele anda em locais de risco em seus horários de folga, né? O policial não mora em Ipanema, o policial não mora no Leblon, ele mora na Zona Norte. Então, ele é um alvo, né? É um alvo devido a uma série de fatores, inclusive essa questão do criminoso, sabendo que ele é policial, certamente querer matá-lo. A gente fica por dentro dessas notícias, e às vezes até de forma inconsciente a gente trata esses policiais como número mesmo, né? Assim, 60 policiais mortos, caramba, que triste e tal. E muitas vezes a gente acaba não tendo uma real noção da dor que essas perdas geram para as famílias. Tem cerca de um mês, Bandeira, que uma conhecida minha teve o marido dela morto. Ele era policial. Sim. E de um mês para cá, não tem um dia que ela não poste na rede social dela, dizendo que está com saudade, chorando, sentindo falta. E aí eu me dei conta, eu falei assim, caramba, são 60 famílias só de policiais que estão sofrendo porque o cara basicamente está exercendo a sua função. E aí eu pensei, bom, não são só números, por mais que às vezes eu sinta e ache que eu estou sentindo de fato que a família sinta, mas na verdade só quem perdeu sabe o que é. A dor é muito grande, né? A dor é muito grande das mulheres, dos policiais, os filhos dos policiais, os pais. A dor ela é imensurável. Bom, essa quantidade de mortes de policiais, uma pressão absurda em cima dos policiais, uma polícia de confronto, como você já falou algumas vezes aqui no CJC Online. Exato. Gera uma polícia doente, né? Eu queria saber de você, que tipo de doença é essa quando se fala que a polícia é doente? E se existe um custo para tratar essa polícia doente? Existe um custo alto. E o que é isso? Isso é a consequência talvez mais grave de toda essa falta de planejamento. É o adoecimento da corporação, especificamente da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A polícia hoje está muito doente, mentalmente doente e emocionalmente doente. E a gente pode refletir isso em números, estudando os números da corporação. Nós temos, de 2017, mais de 8 mil licenças psiquiátricas. Caramba. Isso representa quase 20% do efetivo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. São policiais pedindo licença por problemas psiquiátricos, né? O gasto de
de medicamento de uso controlado para tratamento na Polícia Militar aumentou 10 vezes de 2016 para 2017. Aumentou em 10 vezes a quantidade de compra de remédio. Agora a polícia comprou 750 mil comprimidos antidepressivos, ansiolíticos, para poder tratar a tropa, para você ter uma ideia. Então a gente tem uma polícia completamente doente. Ou seja, isso faz com que o policial desenvolva o transtorno de estresse pós-traumático, que é um caso muito grave. Isso tira dele a capacidade de analisar uma situação real. Ele não consegue compreender se aquela ameaça que está à frente dele, ela é real ou se ela é imaginária. E ele não consegue dosar a sua reação. Daí, efeitos colaterais, balas perdidas, vitimização de inocentes, porque ele não tem condições mais de avaliar o que é real e o que é irreal. Isso é muito grave. Caramba, Bandeira, essa é uma abordagem muito legal, de fato, porque quando a gente fala de polícia, dificilmente a gente fala sobre o adoecimento da polícia, né? Exato. E aí, por exemplo, a gente vai até abordar essa pauta amanhã, aqui no online, em que o Brasil, ele é o país mais ansioso da América Latina. Ele é o país com mais problemas emocionais da América Latina. E um dos maiores no mundo. E o IBGE, por exemplo, a OMS, por exemplo, diz que esse tipo de problema, que são os problemas psicossomáticos, sim, serão as doenças mais incapacitantes do mundo em 15 anos, se eu não me engano. Sim, verdade. E automaticamente a gente não associa isso à polícia que vive num extremo... No extremo, né? Total, né, Bandeira? O cara tem que saber lidar com a pressão, com o salário baixo, com a cobrança na família, com risco de morte o tempo todo. Sim, só para a gente ter uma ideia a nível de comparação, eu falei para você que em torno de 20% da tropa está pedindo auxílio, tratamento, né? Licença para tratamento psiquiátrico, em torno de 20% da tropa. Esses números, 20% de tratamento psiquiátrico, são números que você encontra nas tropas americanas que fizeram guerra no Iraque. Você tem uma ideia? Os números são mais ou menos esses, de 20% a 30%. Então, a gente tem os nossos policiais hoje em condições de guerra. Literalmente. Literalmente, com efeitos de guerra. E quais serão esses efeitos futuros a médio e longo prazo? A gente começa a questionar, será que nós vamos ter a médio e longo prazo, daqui a pouco, determinados policiais que vão surtar, entrar em surto psicótico, pegar um AR-15 e sair atirando dentro de cinema, dentro de shopping, igual acontece nos Estados Unidos? São os efeitos do transtorno de estresse pós-traumático. Então, se a gente não tratar essa tropa hoje, não resolver esse problema, a gente está criando um problema muito maior a médio prazo. Isso pode vir a acontecer. Provável que aconteça. Provável que aconteça, sim. Além dos remédios, então, imagino que quem medique seja um psiquiatra e tal. Existe um setor na Polícia Militar? Tem um setor específico para tratar esse tipo de caso. Tem um setor específico, os psiquiatras da Polícia Militar e os psicólogos da Polícia Militar. Eles fazem esse tratamento. E o que fazer daqui para frente para melhorar ou diminuir esse quadro, diminuir o custo desse quadro? Para diminuir esse custo e melhorar esse quadro, primeiro, a gente precisa equacionar a questão da violência no Rio de Janeiro, né? Tornar essa violência em condições normais, né? Porque hoje a gente vive uma situação anormal, uma situação de guerra. E, em paralelo a isso, a gente precisa dar melhores condições de trabalho ao policial. Você vê, os últimos gastos da Polícia Militar, ela gastou 82 milhões em medicamentos para os policiais militares e gastou 56 milhões em equipamentos para o policial utilizar. Caramba. Ela gasta mais com medicamento, mais tratando a tropa do que dando condições para a tropa trabalhar. Então, a gente precisa reverter esse quadro, dar melhores condições de trabalho ao policial e a gente vai ter um resultado futuro, né, de menos baixas psicológicas ou psiquiátricas dentro da corporação. E diminuir a violência, lógico. E eu imagino que a notícia que o Anderson Nascimento trouxe sobre o policial de número 60 assassinado, isso faça parte do dia a dia do policial, né? Assim, o policial vai trabalhar, ele volta do trabalho, vai curtir a família, pensando que pode ser uma pessoa que vai aumentar esse número de policiais mortos no Rio de Janeiro. Ele não sabe se ele vai estar vivo amanhã. Essa é a realidade. Porque a gente tem que analisar enquanto corporação, né?
O que é uma corporação? É um membro, um único membro, é um único corpo, né? Então, se morre um policial, afeta todo o resto do corpo. Então, a cada vez que morre um policial, esse policial que soube da notícia do colega, ele fica abalado. Ele vai se minando a cada dia, vai se minando. E ele acorda de manhã, ele não sabe se vai voltar para casa. Ele está dando talvez o último beijo na esposa, o último beijo nos filhos. Ele não tem perspectiva se vai voltar ou não, porque ele sabe que ele vive em condições que são anormais. Eu não escuto mais falar recentemente, ultimamente, mas há um tempinho atrás, talvez no começo do ano, ou fim do ano passado, estavam falando sobre mudar a pena para quem matasse policial e tudo mais. Você acha isso uma boa, Bandeira? Para diminuir a quantidade de policiais mortos, no caso? É uma boa, sempre ajuda, mas eu defendo uma linha de que maior pena ou penas mais graves não diminui a criminalidade. O tráfico de drogas, a pena é altíssima. O homicídio, a pena é altíssima. E ninguém deixa de traficar. Ninguém deixa de traficar, ou de matar, ou de roubar, porque a pena é muito alta. Então, isso não vai causar uma diminuição direta. O que precisa é dar melhores condições de trabalho ao policial e efetuar um planejamento para diminuir a criminalidade. Aí a gente tem um policial que vai trabalhar efetuando aquele assunto que a gente já falou outras vezes aqui, de efetuar não o combate à criminalidade, mas a mediação de conflitos, que é a atividade do policial, Sim. mediar conflitos em paz, tranquilo e sereno. A gente encerra esse bloco aqui com números importantes que o Bandeira deu. Primeiro que a mesma quantidade de policiais afastados por problemas psiquiátricos, a mesma quantidade de soldados dos Estados Unidos na guerra do Iraque. Meu Deus, isso é muito assustador. E a Polícia Militar do Rio de Janeiro gasta mais com remédios do que com equipamentos para a própria Polícia Militar. Complicado. Bandeira, queria agradecer a sua presença. Passou rápido esse segundo bloco. Eu que lhe agradeço. Obrigado mais uma vez. Uma honra, viu? Obrigado.